Então, Adriano, Isso. você tem 3 minutos para você fazer a sua segunda pergunta. Fique à vontade, pode começar. A doutrina da Trindade, como vocês estão vendo, ela precisa de pessoas desonestas para ser defendida. Porque, pensa bem, até agora o meu oponente não mostrou que a nação de Israel era trinitária, até agora ele não mostrou que Jesus ensinou a Trindade, até agora ele não mostrou biblicamente nada que possa provar a Trindade. A única coisa que o meu oponente está fazendo é tentando se segurar no hebraico e no grego. Lá na doutrina da Trindade diz o seguinte, que são 3 pessoas que não se sabe qual é a natureza delas, e aqui nós temos 2 tipos de natureza, humana e divina. Não existe outra, né? E todos os deuses espíritos são espíritos, então humana e espiritual. Ou você é um ser humano, ou você é um ser espiritual. Os anjos têm natureza espiritual. Eu, o Leonardo, todas as pessoas aqui têm natureza humana. No entanto, a doutrina da Trindade diz que esses 3 aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são iguais em tudo. Tudo. Ou seja, o que o Filho é, o Pai e o Espírito Santo também é. O que o Pai é, o Filho e o Espírito Santo também é. O que o Espírito Santo é, o Pai e o Filho também são. Só que a doutrina da Trindade continua dizendo que Jesus Cristo ele tem dupla natureza. Ou seja, que ele é ao mesmo tempo humano e ao mesmo tempo Deus. Fazendo aqui uma comparação bem simples, tudo que o Filho é, o Pai e o Espírito Santo também é. Eu gostaria de ler, eu e os demais aqui do que estão acompanhando o debate, queremos ler, Leonardo, na Bíblia que você tem aí, onde diz que o Pai tem a mesma natureza do Filho, que segundo você é humano e divino. Ou seja, o Pai também tem que ser humano e divino. O Espírito Santo também tem que ser humano e divino. Não são 3 iguais? Então, nós queremos ler na Bíblia, em um dos 66 livros da Bíblia, essa afirmação de que o Pai, ele é humano e ele é divino. Por gentileza, eu estou aqui com a Bíblia aberta, junto com as demais pessoas que estão acompanhando o debate, e nós queremos ver se essa afirmação trinitária ela realmente está escrita na Bíblia. Encerro a pergunta. Ok, Leonardo, entendeu a pergunta. Você tem aí 5 minutos para fazer a sua resposta. Fique à vontade, pode começar. É interessante que o meu adversário ele está me dando armas para trucidá-lo, né? Porque fazer uma pergunta dessa, aonde que Deus se mostrou humano? Eu vou começar do Antigo Testamento. Eu creio que isso aqui é Herbert Richard para você. Você nunca ouviu falar nisso, mas eu vou ler para você um texto de Jó, capítulo 9, Jó, capítulo 9, e o capítulo 10 também, né? Diz aqui, o 3, se quiser contender com ele, nenhuma de 1000 coisas poderá lhe responder. Aí fala aqui, mas uma coisa que é interessante aqui, sabe o que é? É que fala bem assim, que ele, olha aqui no verso 4 do capítulo 10 de Jó. Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como vês o homem? Sabe quem está se referindo, Adriano? Se você não sabe, eu vou te falar. A Deus. Jó está falando assim, tu tens olhos de carne? Você tem carne? Você tem ossos? Mas aí é interessante que a gente cai em Yohanan, no Evangelho de João, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas por ele,
e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí no verso 14 diz assim, esse mesmo verbo que era Deus, que está aqui, era Deus, entendeu? Era Deus. Diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. É interessante que você pode querer sair pela tangente e dizer assim, ah, mas Leonardo, ele não sei o quê, inventar, mas que verbo é esse que se fez carne? É o mesmo Deus ou não é? Eu entendo que é o mesmo Deus, e claro, é Deus, Jesus Cristo. E interessante é que aquele está no grego, ele está no anartro, né? Anartro, que a gente chama, que é sem o artigo indefinido, né? Então ele está no qualitativo, como diz Daniel B. Wallace, né? Não vou precisar abrir a gramática, senão eu vou perder meu tempo, né? Mas Daniel B. Wallace, ele fala que ele está no qualitativo. Então, é bem explícito esse texto. É bem explícito. E interessante que ele diz assim no verso 15, João testificou dele e os clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, que vem após mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Uai, como que ele foi primeiro do que João? Sim, Lucas 1,36 diz que ao 6º mês de Isabel, Maria teve a concepção de Jesus, Yeshua Ramachia. Como? Então, aquele mesmo Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Esse mesmo Deus é o Deus na qual, no capítulo 9 de João, 38, diz assim, ele disse, creio, Senhor, e o adorou. O termo adorou aqui é proskinesen, que significa adorar, né? Além desse texto, esse mesmo Deus que se fez carne, no capítulo 3 de 1 Timóteo, diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Responde o que você estava querendo saber. Deus se manifestou em carne. Vou repetir. Tem tempo ainda para você apanhar mais um pouquinho. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebidos acima da glória. Eu te falei no Antigo Testamento, no começo do Novo, e estou te falando nas cartas paulinas aqui, tudo que você me perguntou, eu te respondi. Ok. Pessoal, o Adriano, eu estou falando aqui quando ele está com 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos, porque ele mesmo pediu, devido, ele está no celular e não está conseguindo visualizar o tempo. Então é só isso, tá? Adriano, você entendeu a resposta? Você tem aí 5 minutos para fazer a sua réplica, pode começar. Eu não chamaria isso de resposta, porque vou refazer a pergunta para que o meu oponente consiga relembrar. Eu pedi um texto que diga que o filho o filho, que segundo os trinitários tem a natureza humana e divina. Eu pedi um texto que provasse que o pai também tem natureza humana e divina. O oponente aí ele começou a citar textos e mais textos. O primeiro texto que ele citou foi Jó, onde ele mesmo se refutou. Não sei se vocês perceberam. Ele disse que Deus não tem carne, né? Jó perguntou para Deus, tu por acaso tem carne? Obviamente a resposta é não. Vamos ver qual é a natureza de Deus? Segundo o meu oponente aí, ele é igual a Jesus. Ele tem natureza humana e natureza divina. É a crença dele. Ele não foi honesto o suficiente para afirmar categoricamente o que ele crê. Mas quando você que está ouvindo esse debate, e você, Leonardo, que tenta defender essa mentira,
quando você fala que Cristo ele tem a natureza humana e natureza divina, logo, quando você coloca isso dentro da doutrina trinitária, o Pai e o Espírito Santo também são humanos e divinos. Não são iguais? Não é isso que a tua doutrina ensina? Só que você não foi honesto o suficiente para dizer. Mas vamos ver na Bíblia qual é a natureza do Pai? Abre aí em João capítulo 4, por gentileza. João capítulo 4, versículo 23, né? 4:24. Deus é humano e divino. Está escrito assim na sua Bíblia? Não. Quando o trinitário ele lê na Bíblia a palavra Deus, logo na cabeça dele vem Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade é Espírito? Não faz sentido. Aqui está dizendo Deus. Quem é esse Deus aqui? O apóstolo Paulo responde: para nós há um só Deus. Quem? Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo? Negativo. Esse Deus aqui é o mesmo Deus que o apóstolo Paulo falou. O Pai. Então, o Pai é Espírito. O Pai é Espírito. Ele não é Espírito e divino e humano ao mesmo tempo. Ele não é Deus e ao mesmo tempo divino, como ensina a falsa doutrina da Trindade. É um absurdo teológico, racional, alguém dizer que o Deus, o Pai, tem a mesma natureza do Filho, sendo que, supostamente, de acordo com a doutrina da Trindade, o Filho é humano e divino. Não é igual, gente. Como que pode ser igual alguém ter duas naturezas e o Pai só ter uma? E isso ser igual? Pelo amor de Deus, é como você pegar um cachorro e um gado e dizer, olha, aqui tem dois animais. E os dois, um tem natureza canina e o outro também, mesmo ele sendo um gato. Não faz o menor sentido. A doutrina da Trindade, ela não é bíblica, porque ela mesma é refutada. Quando você presta atenção no que você acredita e compara com o que está escrito, você cai por terra, Leonardo. Não tem argumento algum. Você passeou, foi para um lado, foi para o outro e não respondeu a minha pergunta, que era simplesmente você mostrar na Bíblia que o Pai tem a mesma natureza do Filho. Eles não são iguais? Mas qual é a natureza do Filho? Jesus, hoje, lá no céu, ele é 100% Espírito. E como o apóstolo Paulo falou, corporalmente, ele é plenamente Deus, ou seja, 100% Deus. Mas existem trinitários que, inclusive, estão assistindo esse debate que defendem que Cristo, lá no céu, ele tem corpo humano, glorificado, pasmem. Sendo que a própria Bíblia diz que no céu não entra carne e sangue, mas Jesus, desobedecendo o que está escrito na Bíblia, segundo os trinitários, está lá no céu, com o corpo glorificado, sendo humano e divino ao mesmo tempo. Tá, mas qual que era a natureza de Jesus Cristo? Na terra, vamos ver? Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Você conhece esse texto, você só não lê direito. Filipenses capítulo 2, versículo 10 segundos. 4. Versículo 6. Versículo 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que tinha, assumiu a forma de escravo e se tornou humano. Ok. Lembrando que não tem réplica, tá? Então, tréplica. Tá certo? Leonardo, você tem 3 minutos para fazer a sua pergunta. Fique à vontade, pode começar. Deixa eu te fazer uma pergunta bem interessante aqui, entendeu? Aí, na minha pergunta, baseado na minha pergunta, eu não preciso ficar com muitas choromelas, né? É só fazer a pergunta mesmo. Aí, às vezes, eu leio aqui em hebraico, né, ou grego, para ganhar mesmo tempo em relação a isso. Tem um texto aqui, no Antigo Testamento, que é Ko Amar Adonai Melech Israel, Vegoelo Adonai Sevaot Ani, Rishon Va'ani, Aharon, Umabaldai en Elohim. Isso é Isaías e Yeshayahu 44, verso 6, né? Isaías 44, verso 6, né?
O outro texto é Shema Elai, Yaakov, Israel, Vekorai, Anihu, Ani Rishon, Afeni, Aharon. Ambos os textos, eles fazem uma referência que Deus é o primeiro e o último. Ambos os textos fazem uma referência que Deus, somente Deus, é o primeiro e o último. Pergunto ao Adriano, o que houve de errado na trajetória bíblica? Por quê? Porque Apocalipse 1:17, eu vou ler para vocês, dá tempo ainda? Ó, como o tempo é maravilhoso. Dá para ler, entendeu? Ó, 1:17. Diz assim, e eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra e diz, não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha, esse texto, essa ênfase de primeiro e último, era só atestado a Yahvé no Antigo Testamento, conforme nós lemos. Bom, por que Jesus emprega agora? Vamos lá, outro texto, 2:8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve, isto diz, o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Jesus, mais uma vez, se coloca como Jeová, como Yahvé do Antigo Testamento. Ó, eu falando de Jeová, sangue e fogo. Ó, você está via direta aí, desliga sua via direta aí. Ó, 22:13. 22:13. Desliga seu microfone, Adriano. E o ômega. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o derradeiro. Ou seja, todas as passagens que eu li demonstram que Jesus se colocou como Yahvé. Era um título dado somente a Yahvé. Por quê? Ok, Adriano, toma cuidado para não abrir o seu áudio antes, para não atrapalhar o momento do nosso amigo Leonardo Andrade, tá certo? Você pode responder a pergunta, você tem 5 minutos, pode começar. Bom, é aquele velho argumento, né? Se um fulano fala uma coisa e outra pessoa fala a mesma coisa, logo, eles são o mesmo. Será se isso faz sentido? Será? Vamos analisar alguns textos que ele citou? Bom, a expressão alfa e ômega, ela de fato, ela se refere apenas e exclusivamente ao Pai, ao único Deus Todo-Poderoso. Por quê? Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e ômega é a última letra. Mas olha a tua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz assim, eu sou o alfa e o ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Eu sei que você, na tua Bíblia, você não vai encontrar o nome Jeová nesse texto. Talvez você encontre aí Senhor. No entanto, olha aí o versículo 4, por gentileza. João, as 7 congregações que estão na província da Ásia, que vocês tenham bondade merecida e paz da parte de quem? Primeiro, veja, daquele que é, que era e que vem. 1. Da parte dos 7 espíritos. 2. Que está diante do seu trono. E, olha aí, a letra E é uma conjunção aditiva. Ou seja, ele vai citar mais uma pessoa, somando-se aí aos outros que foram mencionados. Que é Deus, né? Aquele que é, que era e que vem. E os 7 espíritos. E quem mais? Da parte de quem mais? E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, grave isso, e o governante dos reis da terra. Veja agora o detalhe aqui no versículo 4, a expressão, olha, aquele que é, que era e que vem. Aqui está se referindo a Deus, não a Jesus. Essa mesma expressão está lá no versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, diz Jeová Deus, aquele que era, que é e que vem, o Todo-Poderoso. Ou seja, o alfa e o ômega aqui é Jesus? Não, é o mesmo Deus que está sendo citado no versículo 4.
E eu posso mostrar vários outros textos que também têm essa expressão, aquele que é, que era e que vem, se referindo a Deus, não a Jesus Cristo. Só que ele também citou o livro de Apocalipse. Olha aí também o versículo 21, 6. Apocalipse, capítulo 21, e o versículo 6. Lá no Velho Testamento, essas palavras alfa e ômega, de fato, se referem ao Deus Todo-Poderoso, Jeová. E apenas a Jeová, o Pai. Então, o Pai se identifica como alfa e ômega. No livro de Apocalipse, continua da mesma forma. Porque o Pai é aquele que é, que era e que vem. E pode-se ter uma explicação mais delongada em relação a esse assunto. Em que sentido? O Pai é, era e vem, né? Também tem uma explicação sobre isso. Mas se você ler Apocalipse capítulo 21 e o versículo 6, você vai encontrar escrito assim. E ele disse, elas se cumpriram. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E todo aquele que tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem é a fonte da água da vida? Lá no livro de Salmo diz que é o Pai, Jeová. Novamente o texto está falando de quem? De Jesus? Não, de Jeová. Ah, mas Jesus falou que ele era o primeiro e último. Lembra que eu pedi para você gravar a expressão primogênito dentre os mortos? A palavra primogênito significa primeiro. Volta lá em Apocalipse capítulo 1, que o meu oponente, eu acho que ele leu só a metade desse texto. Olha o versículo 17. 17. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. E aquele que... Ó, 18. Quem é o primeiro e o último citado aqui? E aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da sepultura e da morte. Leonardo, o livro da Bíblia que eu mais conheço, que eu mais estudei, foi o Apocalipse. Aqui está se referindo a Jesus Cristo. O primeiro e o último aqui é Jesus Cristo. Em que sentido? Se você ler, por exemplo, vários outros textos da Bíblia, você vai ver em Colossenses que Jesus Cristo foi o primeiro dentre os mortos. Ele foi o primeiro a morrer para viver no céu e o último a ser ressuscitado pelo Pai Jeová. É nesse sentido que Cristo fala. Não é no sentido de que ele é igual ao Pai. Okay. É que ele foi o primeiro a ser ressuscitado para viver no céu e o último a ser ressuscitado por Jeová. Ok. Leonardo Andrade, você tem 5 minutos para fazer a sua réplica e mais um chorinho aí, porque o Adriano, dei 10 minutos, ele sempre fala um pouquinho a mais. Você tem aí os seus 5 minutos, fica à vontade. Então vamos lá. É interessante que ele falou e não respondeu a minha pergunta. Só que agora ele cavou a própria sepultura. Por quê? Porque ele falou que todos esses textos se tratam de quem? De Yahvé, de Deus. Ele falou com a própria palavra dele, está gravado, que todos esses textos se tratam de Yahvé, é Deus. Só que na vez anterior, ele falou que não tinha distinção, tinha distinção, Jesus é um Deus pequeno, Jesus é um Deus tal, não, Jesus não é Deus. Peraí, deixa eu ler um texto para você, que você falou de todos, mas não falou desse, ó. E ao anjo que está em Esmina escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Adriano, você cavou sua sepultura, entendeu? Deus foi morto e reviveu, Adriano? Ele foi morto e reviveu? Então quem é esse aqui? Então, esse aqui se trata do mesmo Deus do Antigo Testamento. Do mesmo Deus que nós havíamos falado. E é interessante que eu vou fazer essa fala somente para te dizer que você realmente cavou a sua própria sepultura. É interessante que no capítulo 5 de João, abre aí 5 de João, ó, 5 de João, versículo 18... Ele vai dizer assim, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus.
Ou seja, é a mesma coisa. Se Deus fala no Antigo Testamento que ele é o primeiro e o último, Jesus também fala que ele é o primeiro e o último. Entendeu? E outra coisa, não é só Deus que pode ser adorado? Como que 2 Tessalonicenses 1, verso 7, fala que Jesus deveria ser adorado? Como que Hebreus 1, verso 6, fala que Jesus foi adorado? Como? E aí, João 10, 33, vamos ler, João 10, 33. Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha, que legal! Jesus se fazia Deus. Por quê? Porque ele era Deus. Ele era o mesmo Deus do Antigo Testamento. Quando você fala que aquele derradeiro, primeiro e o derradeiro, é somente Yahvé, é somente Deus, você está cavando a própria sepultura, porque Apocalipse 2, verso 8 diz que ele foi morto e reviveu. Então, esse mesmo Deus que você está falando que não é Jesus, ele foi morto e reviveu. Olha que interessante. Eu vou ler mais textos para você, entendeu? Os textos, eles falam por si só. Mas antes, Adriano, eu queria ler novamente para você, porque eu acho que você não captou. Você falou, mas não falou nada. Ó, vou ler de novo. Primeira carta de Timóteo, 3, 16. Se você puder, futuramente, falar sobre isso, fale de novo. Ó, diz assim, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus, vou repetir que eu tenho tempo, Deus se manifestou em carne. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Quem é esse Deus que se fez carne, Adriano? É o mesmo Deus que fala lá em Eshaiá, em Isaías, que ele é o primeiro e o último. É o mesmo Deus que fala no Novo Testamento, que ele é o primeiro e o último. É o mesmo Deus que fala em Apocalipse 2:8, que ele é o primeiro e o último, o derradeiro, que foi morto e reviveu. Então, Adriano, você não tem saída. Olha que interessante. Vou ler, eu só citei, mas eu vou ler para você. Hebreus 1:6, vou ler rápido. Ó, e outra vez, quando introduz no mundo primogênito, todos os anjos de Deus o adorem, ou seja, proskunel, ou seja, adorem a ele.